Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Pedro Quintão e simbora para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho certeza que após esse vídeo você vai sair no mínimo diferente, beleza? E talvez você se surpreendeu pelo título desse vídeo. Se você ainda não sabe, o título é O Batman é um Coach. Nossa, como assim? O Batman? O super-herói Batman? É ele mesmo. O Batman é um coach. Vamos começar do começo aqui. O Batman teve a sua estreia nos quadrinhos no dia 30 de março de 1939, na Detective Comics. E desde então, o Homem-Morcego, se não é o maior, é um dos mais populares super-heróis, ok? Por mais que tenham se passado décadas da sua estreia nos quadrinhos, o Batman continua em alta. Poxa, na minha infância eu lembro de assistir várias vezes os filmes que hoje compõem a trilogia do Christopher Nolan. Batman Begins, 2005, Batman Cavaleiro das Trevas, 2008, que muitas pessoas se lembram desse filme por causa da performance memorável do ator Heath Ledger como o Coringa, e Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012. Então eu estou citando esses aqui porque se você perguntar qual é o meu Batman, é o Batman dessa trilogia do Nolan. É o Batman que mais me marcou. E inclusive ano passado eu fui ao cinema assistir The Batman com Robert Pattinson, um filmaço inclusive. E cara, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu tinha uma fantasia de carnaval do Batman, que era uma máscarazinha e uma capa. Eu vestia essa fantasia e ia pra rua brincar de Batman. Eu fingia que era o Batman. E tinha um amigo meu aqui que também brincava comigo. Às vezes eu emprestava a minha capa para ele e ele fingia que era o Robin. E a gente estava ali lutando contra inimigos imaginários, né? E, poxa, eu tenho o game Batman Arkham City. Poxa vida, já zerei esse jogo mais de uma vez. Enfim, eu sou fã do Batman. Estou te falando esse histórico aqui para te demonstrar que eu sou fã do Homem-Morcego. Mas independentemente se eu não fosse fã, se eu sou fã ou não, o negócio é o seguinte: o Batman é um dos personagens, não apenas super-herói, mas um dos personagens mais importantes da cultura pop. E por que isso? Por quê? A gente tem que se perguntar o porquê das coisas. A gente não pode viver no modo automático. Nós não somos robôs. Deus nos deu o nosso cérebro justamente para nós usarmos ele, para nós realizarmos indagações, né? A diferença nossa para um animal, qualquer animal que seja, um cachorro, um cavalo, um pássaro, é que nós somos racionais, né? Tanto que muitos dizem, né? O homem é um animal racional, né? Enfim, então nós temos que fazer questionamentos, nós temos que fazer perguntas, nós temos que ir mais profundo nas coisas. Então, desde as pequenas até as maiores. Então, diante dessa questão do Batman, né, certa vez eu me indaguei, poxa, por que o Batman é tão importante assim? Por que ele é tão importante? Por que ele é tão famoso, popular, conhecido? Por que ele se mantém em alta décadas após o seu surgimento? Eu vou te responder e eu vou ligar com algo aqui que pode mudar a sua vida. Tem vezes que a nossa vida muda em um momento. Porque, por exemplo, se você me perguntar, Pedro, quando foi que você teve a sua vida mudada por Deus? Eu tenho um momento. Foi
no retiro de carnaval da primeira igreja batista de Juiz de Fora, no ano de 2015. Retiro este que eu fui só para poder passar o tempo, eu fui só para poder relaxar, como se fosse uma colônia de férias. E aí, dentro desse retiro, a palavra pregada começou a me confrontar, começou a mexer comigo, né? Diz aí uma frase, né, que diante da exposição da Bíblia, ou o homem se converte ou ele se revolta, porque é impossível ficar impassível diante da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Então, nos primeiros dias do retiro, foi tranquilo, foi tudo que eu esperava. Joguei aquele joguinho de tabuleiro, o War, sabe? Piscina, futebol. Só que, ao decorrer do retiro, a palavra sendo pregada, aquilo começou a me confrontar. E eu lembro que eu fui dormir bravo, bolado com aquilo. Tipo assim, eu não vim aqui para ouvir isso, sabe? Eu pensei comigo. E imagina um moleque de 16, 17 anos, né? Março de 2015, já tinha 17 anos. Imagina um adolescente ali de 17 anos, tá? Eu tava com uma bermuda, eu tava com uma camisa assim de caveira, sabe? Eu tava com a cara mais fechada do mundo, tava com o cabelo bagunçado, que eu tinha um cabelo maior, e por dentro eu tava quebrado emocionalmente. E eu fui lá pro dormitório dos homens, né? Os homens dormem juntos num local e as mulheres juntas em outro local. E sabe quando você fala sozinho, você desabafa assim, sozinho? Eu fiz isso, eu falei assim, cara, eu tô tão cansado, falei, por conta de tudo que estava acontecendo, né? E aí o rapaz que estava deitado do meu lado, nesse dormitório, já estava assim, luz apagada, todo mundo deitado no colchão para dormir. E quando eu fiz esse comentário, que eu estava cansado, esse rapaz que estava deitado no colchão do meu lado, ele agachou no colchão dele, ele olhou para mim e falou o seguinte: Pedro, você vai ser um homem de Deus. Na minha cabeça ele estava me zoando, sabe? Porque assim, eu tinha um estereótipo de homem de Deus. Para mim, um homem de Deus seria um cara de terno e gravata, bem alinhado, a Bíblia embaixo do braço, cabelo super penteado, sabe? E eu estava o oposto disso. Eu era um adolescente revoltado por fora e por dentro, né? Com um vestiário ali casual, coisa que, né, parênteses, é óbvio que não tem nada a ver isso, né? Tipo, né? Você não é homem de Deus pela roupa que você veste, né? Mas naquela época eu tinha um estereótipo de religioso. Então eu falei, poxa, eu não tô de terno e gravata aqui, como é que o cara... Enfim, juntou isso tudo e eu falei, cara, de onde esse cara tirou isso, né? Eu pensei comigo. Mas eu me segurei e eu simplesmente virei para ele e perguntei o seguinte: por que que você está me falando isso? E aí ele virou para mim e falou: porque o Espírito Santo mandou eu te falar. Aquela foi a primeira semente que Deus lançou no meu coração. Mas o negócio mesmo aconteceu no seguinte: antes de dormir, eu rezei e orei. Por quê? Desde criança, os meus pais me ensinaram a rezar e, por fim, a fazer uma oração espontânea a Deus. Então eu rezava o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, Santo Anjo, e por fim eu fazia uma oração de agradecimento, de petição, uma oração espontânea a Deus. Então essa noite não foi diferente. Como eu já estava acostumado, eu fiz uma oração. E eu falei: Senhor, o negócio é o seguinte: eu sempre acreditei que o Senhor existe. E eu sempre fiz o bem por sua causa. O meu estilo de vida nunca atrapalhou eu acreditar no Senhor. E nem a fazer o bem, e nem a ser uma pessoa decente. Então, por que que eu estou ouvindo aqui dentro que eu preciso me arrepender dos meus pecados? Que eu preciso entregar a minha vida para Jesus?
Foi essa oração que eu fiz. E só para te explicar agora o porquê dessa oração. De fato, eu sempre acreditei em Deus, e não apenas isso. Eu gostava de coisas que tinham Deus na história, ou que tinham um pano de fundo religioso, sabe? Por exemplo, eu era fã da série Sobrenatural, aquelas dos irmãos Winchester, Jim e o Sam Castiel, né, que era um anjo. Eu era fã dessa série, né? E entre outros filmes que tinham esse pano de fundo religioso, né? Eu tenho um livro aqui até hoje, que na época eu tinha e já lia ele, chamado A Batalha do Apocalipse. Tem anjos ali na história e tal. Então, eu nunca desacreditei em Deus, pelo contrário. Eu fiz primeira comunhão na igreja católica quando eu era criança. Eu ia na missa com os meus pais até certa idade, depois eu parei de ir, depois eles me chamavam e eu falava, não vou na missa não e tal. Mas o fato é que eu nunca desacreditei em Deus. Pelo contrário, eu acreditava nele, rezava, orava e fazia o bem. Então, para mim, isso já era o bastante, já era o suficiente. E o meu estilo de vida, né, de beber, de fumar, de fazer o que eu quisesse, de pornografia, de festas e tal, não era, na minha cabeça, não era contraditório a eu acreditar em Deus e fazer o bem. Então, estava tudo ok para mim. Então, a minha dúvida era, Senhor, por que eu estou ouvindo aqui dentro desse retiro que eu preciso entregar a minha vida para o Senhor? Aí o negócio aconteceu, foi no dia seguinte, no último culto do retiro, na noite seguinte, eu tive essa oração respondida, da forma mais incrível e sobrenatural que você possa imaginar. Todo dia no retiro tem culto, além das atividades livres, gincana, etc e tal, todo dia tem culto, de manhã e à noite. E no culto da noite foi um pastor de fora pregar. E assim, ele estava do meu lado, né? Antes dele subir no altar para poder pregar, o pastor presidente da igreja fez uma oração geral e pediu para nós darmos as mãos durante essa oração. Eu estava de mãos dadas com esse pastor ao meu lado. E aí ele saiu, tal, subiu lá, pregou sobre experiências que os jovens da igreja dele estavam tendo. Os jovens da igreja dele estavam tendo visões de anjos e tal, algo assim bem incrível. E ao fim da pregação, ele falou, gente, todo mundo fica de pé. E eu fiquei de pé no meio lá da multidão. Eis que esse pastor olhou para mim, no meio da multidão, apontou o dedo e falou, Jesus manda eu te dizer essa noite, quem vai continuar minha obra? Pedro. Naquele momento eu só sentei e chorei. Chorei muito, chorei copiosamente. E aí eu fui pensar, cara, eu nunca vi esse pastor na vida e nem ele me viu, porque esse pastor não era da igreja que estava organizando o retiro, era um pastor de fora. Eu pensei, eu nunca vi esse pastor na vida, nem ele nunca me viu. E ele falou o meu nome. Ele apontou o dedo para mim, olhou para mim, falou o meu nome e respondeu a oração que eu fiz ontem. Porque, sabe quando você responde com uma pergunta? Imagina só que você tem um filho e o seu filho tira uma nota ruim na prova. E ele fala, pai, tirei uma nota ruim na prova. Eu posso virar à noite jogando videogame hoje? Aí o que o pai pode responder para esse filho? Mas filho, você acha que você está merecendo? Porque os meus pais falavam muito isso para mim, né? Você está merecendo isso? Então você respondeu com uma pergunta. Então eu fiz essa oração na noite anterior. Por que eu estou ouvindo que eu tenho que entregar minha vida para o Senhor Jesus? E o pastor respondeu, Jesus manda eu te dizer. Ele falou, quem vai continuar minha obra, Pedro? Para quem sabe ler um pingo é letra. Em outras palavras, Jesus estava me dizendo, do jeito que você está, sendo apenas um religioso, apenas acreditando que eu existo, você não está pregando o meu reino.
a minha palavra. Você não está expandindo o meu reino. Então eu quero que você entregue a sua vida para mim. Eu quero que você deixe de ser um religioso, passe a ser um filho, entregue a sua vida para mim, porque aí sim eu vou poder fazer uma obra na sua vida. Aí sim eu vou poder te usar. Aí sim você vai viver os propósitos que eu tenho para você. Foi isso que Jesus me respondeu através de uma pergunta: quem vai continuar minha obra? Então, se eu pudesse escolher um momento que definiu a minha conversão, foi este momento. Conversão, né, é quando você está num caminho e você, imagina que você está no trânsito de carro, você está num caminho, o carro convergiu à direita, ou seja, mudou a rota, foi para a direita, ou foi para a esquerda, mudou o caminho. Então, se eu pudesse escolher um momento que definiu a minha conversão, foi este momento no retiro. Mas eu contei essa minha história aqui, abrindo parênteses, para dizer que, sim, eu acredito que a sua vida pode ser mudada em um momento, em um instante, mas mudada no sentido de convergir. Convergir para outro caminho. Às vezes você está num caminho e num instante você, sabe, tem uma iluminação e você fala: opa, esse caminho aqui eu posso mudar, e você converge para outro. Mas eu não acredito que tudo acontece em um momento ou em 24 horas. Porque, como eu disse, a conversão sim pode ser marcada por um momento. Mas você caminhar, você estar no caminho, o caminho que é o próprio Cristo, né? É uma coisa para a vida toda. É uma coisa que você vai cair, você vai errar, mas quando você cair, você vai levantar. Quando você errar, você vai aprender com seus erros. Então não é em um dia que você resolve isso, é uma caminhada que dura a vida inteira, ok? Então assim, voltando aqui ao Batman, né? Você tem que fazer perguntas, cara, das menores às maiores, né? E eu me perguntei, poxa, por que o Batman é tão famoso assim? Por que ele é tão importante? Por que desde crianças até adultos são fãs do Homem-Morcego? Inclusive aqui, ó, a minha camisa, ó, só pra você ver aqui, minha camisa é do Charada, tá vendo? Charada é um vilão do Batman. No caso, esse aqui é o Charada do filme lá dos anos 60, do Adam West, sabe? Então, essa camisa aqui em homenagem a este vídeo. Respondendo, vamos lá. Por que o Batman é tão popular, tão querido? Porque o Batman é um coach. Como assim? Vamos lá. O menino Bruce Wayne perdeu os pais de maneira trágica em um assalto. O menino Bruce Wayne estava saindo do teatro com os seus pais, Thomas e Martha Wayne. Ou seja, um momento feliz entre família. Um momento feliz entre família que em poucos instantes se tornou um momento trágico na vida do menino Bruce. O assaltante, além de levar os pertences, matou os pais de Bruce Wayne. Só que Bruce Wayne, é óbvio que teve o luto, né? O luto faz parte da vida humana. É óbvio que o menino Bruce Wayne sentiu a falta dos pais, na criação, a presença dos pais. Só que em dado momento, o menino Bruce Wayne, ele decidiu que ele iria transformar este momento trágico que aconteceu na sua vida em algo que pudesse ter um significado. Não apenas para ele, mas para todas as pessoas. Bruce Wayne se tornou o Batman para lutar contra o crime em Gotham City,
para proteger os cidadãos de Gotham. Não entendeu ainda? Primeira lição desse vídeo de hoje, nesse quesito aí do Batman. Todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo tem momentos ruins na vida. Só que a questão é, o X da questão, o que você vai fazer com esses momentos ruins que você vivenciou? Vai ser algo que para sempre vai ficar ali martelando em você de forma negativa? Ou você vai ressignificar estes momentos? Já pensou se o Bruce Wayne jamais ressignificasse aquele momento trágico que envolveu seus pais? Talvez ele seria um adulto entregue, sem propósito, sem nada. Mas ele transformou este momento no seu propósito de vida. Qual que era o propósito do Bruce, do Batman, né, no caso? Proteger Gotham City. Pegar esse evento que aconteceu com ele e fazer com que ninguém mais sofresse algo parecido com o que ele sofreu. E aí, nesse momento, eu lembro de Isaías. Pelas suas feridas, nós somos curados. As nossas feridas têm poder de curar. Ou seja, os problemas que você passou podem servir de remédio para outras pessoas que estão vivendo situações similares às que você vivenciou. Você quer um exemplo bíblico disso aqui que nós estamos falando? José do Egito. José do Egito viveu assim, um pepino na sua vida. Ele foi vítima de tentativa de homicídio por parte dos próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele foi preso injustamente por um crime que ele não cometeu. Ou seja, José tinha tudo para se entregar, para falar, olha, para mim já deu, não dá mais, não rola. Mas lá na frente, quando José chegou ao trono de governador do Egito, ou seja, José teve resiliência para se manter de pé, mesmo diante de todas essas intempéries que ocorreram com ele, e chegou ao trono de governador do Egito. E aí, quando ele estava diante dos próprios irmãos, sim, aqueles irmãos que tentaram matar ele e que não conseguiram matá-lo e venderam ele como escravo, lembra? Quando José estava diante dos próprios irmãos, José não virou e falou assim, olha, vocês me causaram muito sofrimento, olha, eu odeio vocês, olha, agora eu vou me vingar de vocês. Não. Gênesis capítulo 45, versículo 8. José olhou para os seus irmãos e falou, não foram vocês que me mandaram aqui para o Egito, não. Foi Deus que me enviou para cá. Está lá na Bíblia, ó. Confere a sua Bíblia e vamos abrir junto. Porque assim, alguns podem não acreditar, né? Nossa, como que um cara que viveu tudo que ele viveu fala isso? Sim. Gênesis capítulo 45, versículo 8. Não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. Que poderoso, cara. Que lindo isso aqui. Um homem que não guardava ódio dos seus irmãos,
que não ficava olhando para o passado e coçando as feridas. Não. Ele ressignificou o momento traumático do passado dele e transformou em algo não bom apenas para ele, mas bom para toda uma nação. Cara, se você entender isso aqui, a sua mente vai explodir. Quando você toma essa ação, essa atitude de não ser vítima, mas sim protagonista, não é apenas você que é beneficiado, não. Você é beneficiado sim. Porém, todos ao seu redor também são beneficiados. O Batman, né? Ou melhor, o Bruce Wayne, quando decidiu se tornar o Batman, não apenas ele foi beneficiado com um propósito de vida, mas Gotham City, toda uma cidade foi beneficiada. Por quê? Porque ganhou um guardião, um vigilante. Quando José ressignificou o seu trauma do passado, não apenas ele foi beneficiado, porque, ora, ele era governador do Egito. O Egito era tipo os Estados Unidos hoje. Era uma potência econômica, social. Ou seja, José foi governador do Egito. Ele foi beneficiado? Sim. Mas toda a nação do Egito também foi beneficiada. Ou seja, quando você se torna um protagonista, todos ganham com isso. Então a primeira lição é: ressignifique o seu passado. Transforme as feridas em cura. Transforme os traumas em propósito. Ressignifique. Entenda que as coisas não acontecem com você. As coisas acontecem para você. Há uma enorme diferença. Porque se você pensar que as coisas acontecem com você, então você é vítima. Ai, tudo acontece comigo, só comigo, ó vida, ó céus. Agora, se você entende que as coisas acontecem para você, você vai falar, opa, peraí. Então tudo, absolutamente tudo o que acontece comigo, o que acontece na minha vida, tem um motivo maior por trás. Foi isso que José entendeu. José falou, foi Deus que me mandou para o Egito. Foi Deus, não foi vocês, meus irmãos, não foi nenhum homem comedor de angu, né? Como diz a minha sogra. Foi Deus. Foi Deus que mandou para cá, na sua soberana vontade. Ressignifique o seu passado, primeira lição. Segunda coisa, ame problemas. Ame problemas. Vem cá, seja sincero comigo. E se você já assistiu a algum filme do Batman ou leu os quadrinhos, você vai entender melhor essa pergunta que eu vou te fazer agora. Você acha que era fácil o Batman ser o Batman? Você acha? Cara, o Bruce Wayne era milionário. Era não, ele é, né? Porque Bruce Wayne ainda tá aí vendendo muita revista, né? Inclusive, eu vi uma reportagem, parece que o Batman bateu o recorde de vendas, né, nos quadrinhos. Ou seja, realmente continua em alta. Então, o Bruce Wayne é milionário. Se ele quisesse, ele simplesmente pegava o helicóptero, o jatinho dele, ia lá para uma ilha e ficava lá de boa na lagoa, tranquilo, só curtindo a vida. Mas não, cara. Ele escolheu ser um homem odiado pelas mentes mais maquiavélicas, né? Coringa, Duas Caras, Pinguim, né? Que são os vilões aí do Batman. Mentes maquiavélicas. Ele escolheu ser odiado por esses caras. Ele escolheu ser injustiçado, porque não pensa que o Batman sempre foi o queridinho, não. Não, já foi perseguido, né? Então, olha só, parece que é um cara que ama problemas, né? Porque, afinal de contas, ele tinha tudo para ficar quietinho na dele, de boa, e ele escolheu entrar no olho do furacão, parece que ele gosta de problemas, não é mesmo? Esse é o segredo. A maioria de nós deixa ser guiados, né? Nós nos deixamos ser guiados pelo nosso cérebro.
nosso cérebro tem algo chamado de instinto primitivo. Esse instinto primitivo do cérebro está ligado a diversas questões. Instinto de sobrevivência, fuga do desconhecido, sabe? Várias coisas, várias. E, às vezes, de forma inconsciente, nós somos guiados pelo nosso cérebro que fala, olha, faz isso não. Olha, não. O cérebro quer sempre proteger a gente, sabe? Então, quando você fala problema, já ativa algo no cérebro e ele manda o seguinte comando: opa, peraí, problema? Sai fora, foge, sai fora de problema. É assim, não é? Mas é aí que está o diferencial. Se você quer ser diferente, se você não quer participar da corrida de ratos, se você não quer ser mais um na Matrix, se você não quer ser mais um na caverna platônica, se você quer ser liberto pela verdade, conforme João 8,32, então entenda isso. Você precisa amar problemas. Davi contra Golias. Golias era um gigante e quando, assim, uma curiosidade teológica para você. Quando se fala gigante, talvez muitas pessoas pensam que Golias era o tamanho de um prédio. Não. Ele tinha cerca de 2,90 metros, 2,99 metros de altura, mais ou menos. Então, era um gigante militar, ou seja, sabia lidar com combate, com embate, que estava armado da cabeça aos pés, até os dentes. Escudo, espada, enfim. E já tinha ganhado de todo mundo naquela batalha, porque estava tendo uma guerra entre Israel e os filisteus. Ninguém do exército de Israel queria encarar Golias. Pelo contrário, geral estava rapando fora, estava fugindo de Golias. Eis que aparece um menino, pastor de ovelhas, que entregava marmita para os seus irmãos no exército. Sabe qual era a arma desse menino? Uma funda, mais 5 pedrinhas. É óbvio que Davi estava em desvantagem em relação a Golias. Dizem que aquelas 5 pedrinhas é porque tinha Golias mais 4 gigantes, né? Mas isso é uma outra curiosidade teológica. O fato é que Davi estava em absoluta desvantagem. A arma dele era uma pedra de um riacho. A arma de Golias era uma espada afiada. Davi nem escudo tinha para se defender, Golias tinha. Mas deixa eu te contar aqui um segredo. A Bíblia diz que Davi já tinha matado o urso e o leão quando ele era pastor de ovelhas, enquanto ele estava cuidando do seu rebanho. Será que se Davi não tivesse lidado com esses problemas anteriormente, porque matar um urso, matar um leão, não é como matar uma barata, né? Diga-se de passagem. Será que se Davi não tivesse lidado com esses problemas, será que ele teria coragem de tentar ganhar de Golias, pelo menos? Será que se José não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, será que ele seria um governador maduro? Porque meninos não sentam no trono. Homens é que sentam no trono. E quando eu digo homens, não é do sexo masculino, é homens no sentido de adultos, maduros. José era um menino mimado. Podemos dizer até que ele era mimado pelo pai. Só que José passou tanta coisa na vida que ele ficou cascudo. E aí sim ele se tornou um homem apto para governar. O governo é um mandamento de Deus para Adão, está lá em Gênesis. Adão, domine sobre a face da terra. O salmista diz: do Senhor é o céu,
mas ao homem foi dado o governo da terra. Ao homem foi dado a terra. O salmista diz. Então José estava governando, mas será que se não fossem os problemas que José vivenciou, será que ele seria maduro o suficiente para governar? Será que se não fosse o urso e o leão que Davi venceu, que Davi enfrentou, será que ele estaria apto para encarar o gigante? Então os problemas nos tornam melhores, os problemas nos tornam mais fortes. E o Batman era o Batman, ele poderia escolher não ser o Batman, poderia escolher viver uma vida sem problemas, ou pelo menos com menos problemas. Mas ele escolheu o contrário porque ele entendeu isso. Porque ele sabe, Bruce Wayne, o Batman, sabe que os problemas nos tornam pessoas melhores. E você aí fugindo de problemas, não é mesmo? Você aí evitando problemas a todo custo. Muitos de nós, às vezes, somos pintinhos que queremos ficar debaixo da asa da mãe. Eu não quero problemas. Será que isso vai trazer a maturidade, não viver problemas? Será que isso vai nos trazer a experiência que nós precisamos para viver, para governar sobre a face da terra? Então, meu amigo, ame problemas. Ame problemas. Então, duas lições aqui. Primeiro, ressignifique o seu passado. Ressignifique os seus traumas. Transforme os seus traumas em propósito. Transforme as suas feridas em cura. Segunda lição, ame problemas. Pare de fugir de problemas. Pelo contrário, quando você vê um problema, fala, poxa, cara, que ótima oportunidade para eu melhorar, para eu me tornar uma pessoa melhor. Uma outra característica que o Batman nos ensina, e por isso o Batman é um coach e você não sabia, é como enfrentar os seus medos. Tem essa cena no filme Batman Begins, de 2005, na qual o Bruce Wayne, ainda criança, ele está ali brincando com uma amiga e ele cai num poço, sabe? E lá no fundo desse poço tem um monte de morcegos. E aquele menino fica, poxa, assustado, traumatizado com aquela situação. E então, o adulto Bruce Wayne, ainda com esse trauma de morcegos, ainda com esse medo de morcegos, por causa daquilo que aconteceu lá na infância dele, um dia ele decide enfrentar essa situação. Meio que de rapel, né? Ele desce lá aquele poço este que viria a ter um papel fundamental, porque você vai entender agora. Ele desce lá e ele se depara novamente com os morcegos naquela caverna, naquele poço, naquele local. Só que aí, num primeiro momento, ele até fica com medo. Mas depois ele respira fundo e vence o medo. Ele vence o medo de morcegos porque ele enfrentou de frente. Ele voltou no lugar do trauma e encarou de frente o que lhe causava medo.
venceu tanto esse medo que ele viria a se tornar ninguém mais, ninguém menos do que o homem morcego. Ou seja, ele pegou o elemento que lhe causava mais medo, o morcego, e incorporou nele. Se tornou o emblema dele, porque na armadura do Batman tem um morcego, né? O que isso nos ensina, meu amigo e minha amiga? Nós precisamos enfrentar os nossos medos, porque há medos que são bloqueios. É claro que existe o medo fisiológico, o medo que é automático do corpo, que é aquele instinto de sobrevivência. Por exemplo, se você está ali, imagina que você está fazendo uma trilha, né? Uma trilha na natureza. E aí você chega na beira de um precipício. É óbvio que o seu corpo vai ter mecanismos de medo. Mas para quê? Para você se afastar daquele local. Então há o medo fisiológico, ok. Mas há medos que podem ser vencidos, vamos dizer assim. Há medos que podem ser vencidos. Quer um exemplo? Quando eu era criança, os meus pais foram na rua e eles me trouxeram uma pizza. Dentro daquele isopor vedado era uma fatia de pizza, né, vendida ali de forma avulsa. Rapaz, eu nunca passei tanto mal como nesse dia em que eu comi a pizza. Ô meu amigo Vanderlei, meu nobre e querido amigo Vanderlei, tá? Obrigado aí pelas palavras elogiosas, tá? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, tá bom? E eu nunca passei tanto mal como nesse dia em que eu comi essa pizza. E o que aconteceu? Durante um bom tempo, eu fiquei sem comer pizza. Até o dia em que, eu não lembro a ocasião, se foi numa pizzaria ou se foi em casa, em que eu comi pizza novamente e eu perdi aquele medo. Aí eu te pergunto, o medo de eu comer pizza tinha fundamento? É óbvio que não, era infundado. Mas aquele trauma de eu ter passado mal me gerou esse medo. Então, é esse tipo de medo que eu estou te falando. Pesquise, tenha um autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Esse é um lema da filosofia. Faça uma viagem interna, descubra os seus medos infundados e resolva eles. E como resolver? Enfrentando de frente. O Bruce Wayne voltou no poço, na caverna em que ele havia sofrido o trauma. Você tem que pegar essas coisas que estão num baú na sua mente, mas um baú que exerce influência em você. Né? Antes fosse um baú velho que não tinha nada a ver com a sua vida, mas é um baú que fica guardado e te atinge hoje. Então abra esse baú, abra esse baú hoje. Enfrente os seus medos e resolva eles. E eu disse, né, que aquele poço teria uma grande importância para o Bruce Wayne, para o Batman, porque aquele poço viria a se tornar a Batcaverna. Então, meu amigo, minha amiga, enfrente os seus medos. É a terceira e última lição aí para fechar essas 3 lições que o Batman Coach nos ensina, né? Além de nós ressignificarmos os nossos traumas, pegarmos aquilo que nos deixou traumatizados e dar um propósito àquilo, além de nós amarmos problemas, como o Batman, que poderia ter uma vida mais tranquila, mas ele amava problemas. A terceira e última lição é essa: enfrente os seus medos e vença-os, porque a sua mente prega peças em você. Há medos que são bloqueios, há medos infundados. Então, vença-os, encare-os de frente e vença-os, tá bom? Por isso que o Batman é um coach, por isso que o Batman é amado, é popular, por causa dessas lições que ele nos transmite. Essas lições que não adianta nós ficarmos só no mundo das ideias. Se você assistir esse vídeo
e tudo isso que eu falei ser apenas uma nova informação para você, um acúmulo de conhecimento, não adiantou nada, tá? É igual você ter uma receita de bolo, mas nunca fazer o bolo. Não adianta nada a receita. A receita perdeu o propósito dela. Então, pegue o que eu falei, anote, escreva, mentalize e, principalmente, coloque em prática, porque é só assim que você vai ver a mudança. É somente dessa forma que você vai ter resultados diferentes. Resultados diferentes vêm mediante ações diferentes. Tá beleza? É isso aí, eu espero não, eu tenho certeza que você vai sair edificado, diferente e melhor do que entrou nesse vídeo. Se você está pelo Instagram, não esquece, deixa o seu like. Se você está no YouTube, também deixa o seu like. O Instagram, no caso, é a curtida, né? O coraçãozinho. Deixa sua curtida aqui no Instagram. Se você está no YouTube, deixa o seu like aqui no YouTube. Se inscreva no canal. Comente o que você achou. Mande para amigos, porque tenho certeza que você tem vários amigos que precisam ser desbloqueados, que precisam ter acesso a esse conteúdo. Então, seja um canal de bênção na vida de alguém. Dê acesso a essas pessoas, a este conteúdo. Tá beleza? Até a próxima.